bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Espero que estejam tudo bem com vocês. O assunto da nossa aula de hoje são as figuras de linguagem, ok? Porém, nós temos uma observação. Para a gente poder estudar figuras de linguagem, nós temos que ter estudado o sentido conotativo e denotativo, tá bom? Então, para introduzir o assunto de figuras de linguagem, antes nós vamos conversar um pouco sobre sentido conotativo e denotativo, tá certo? Essa semana nós vamos estudar como um todo figuras de linguagem. Hoje nós vamos ver a parte 1 das figuras de linguagem e na aula seguinte nós vamos dar continuidade com a parte 2, tá certo? Vamos lá. Primeiro, denotação, sentido próprio. Nós vamos ter, gente, textos, palavras que vão ter o sentido real, o sentido próprio, e nós vamos ter expressões, palavras e textos que vão ter o sentido figurado, imaginário. Quando eu tiver textos que sejam do sentido real, nós vamos classificar como denotação. E quando for sentido figurado, é conotação. Tá certo? Então, eu tenho aqui como denotação linguagem com significação restrita, palavras empregadas em seu sentido real, comum, literal, aquele encontrado no dicionário, linguagem utilizada de modo objetivo. Então, a denotação eu vou encontrar, por exemplo, em textos do livro didático do nosso livro, vai ter muito exemplo de linguagem denotativa, em artigos científicos, resumos, são palavras que não têm outros sentidos. Tudo que está ali é o próprio sentido da palavra, tá certo? Diferente do sentido conotativo, conotação, que é o sentido figurado das palavras, apresentam outros sentidos. A conotação, gente, é bastante utilizada na linguagem poética, tá bom? Então, linguagem com significação figurada, poética, carregada de valores afetivos, sociais, palavras empregadas em seu sentido figurado, aquele que não é encontrado no dicionário, linguagem utilizada no modo subjetivo, linguagem inexata e imprecisa, pois depende da situação socio-histórica e cultural em que se situa. Exemplo, aqui, gente, eu tenho a mesma palavra e uma frase está no sentido conotativo, outra frase está no sentido denotativo. Sempre o sentido real é denotativo e o sentido figurado é conotativo. Nós podemos observar, pessoal, que a mesma palavra pode ter os dois sentidos, vai sempre depender do contexto, vai sempre depender da frase. Por exemplo, o gato subiu no telhado para fugir do cachorro. Esse gato aí é o quê? Um animal. Se é um animal, é sentido real. Agora, quando eu tenho o sentido real, é linguagem denotativa. No segundo exemplo, o professor de redação é um gato. Gato aí não está dizendo que ele é um animal felino, está se referindo à beleza, né? Uma gíria. Então, eu estou utilizando o sentido figurado. Quando eu utilizo o sentido figurado, é linguagem conotativa. Geralmente, pessoal, linguagem conotativa é encontrada em poesias, em conto, em fábulas, textos que não vão trabalhar com a realidade. Exemplo, agora com a palavra cachorro. Aquele cachorro me traiu com a minha melhor amiga. Esse cachorro aí não está se referindo a um animal, está se referindo ao homem. Essa é uma qualidade atribuída ao homem. Agora, isso é sentido conotativo. Segundo exemplo, aquele cachorro é um animal perigoso. Agora sim eu estou falando do animal. Aí no segundo exemplo eu tenho um sentido denotativo, que é o sentido real, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Palavras, expressões, placas, eu trouxe bastante exemplo para a gente analisar. Aqui, ó, perigo, depressão na pista. Aqui não está se referindo à ondulação que vai haver na pista. O que é que eles estão entendendo? A imagem, como se eles estivessem depressivos, né? Então, exemplo de linguagem figurada. Aqui, gente,
eu trouxe para nós analisarmos também, fazermos a interpretação do sentido denotativo e conotativo dos provérbios. Os provérbios são frases que tentam passar algum ensinamento. E essas frases são passadas de geração a geração, tá bom? Exemplo, acho que esses vocês conhecem. De grão em grão a galinha enche o papo. Qual é o sentido real desse provérbio? Que a galinha tem um bico e que ela come um grão só de cada vez. Isso é o sentido real. Agora, qual é o sentido figurado, conotativo desse provérbio? Se trabalharmos e pouparmos, conseguiremos obter um grande patrimônio. Então, nós encontramos aí um exemplo de sentido conotativo do provérbio, tá bom? Todos os provérbios têm um sentido conotativo e denotativo, mas geralmente são utilizados somente o conotativo. Aqui, gente, também uma expressão que era bastante utilizada, acho que pelos seus pais, avós, conheciam bastante. Quando eu tenho Aurélio, bom para burro, essa expressão vai possuir o quê? Sentido figurado. Não é para... Não quer dizer que está se referindo ao animal burro. Aqui, qual vai ser o sentido? Esse pra burro é um dizer que se refere à intensidade, que é um livro muito bom. Agora, qual é o outro sentido que pode ter também? Essa linguagem figurada, dizendo para pessoas burras, né? No caso, que não conhecem as palavras. Aqui, gente, eu trouxe uma tarefinha para a gente fazer rapidinho juntos. Vamos fazer juntos essa tarefa, tá certo? Deixa eu voltar aqui. É para identificar se nessas frases possuímos linguagem conotativa ou se nós possuímos linguagem denotativa. Vou selecionar aqui para eu fazer com vocês. Vamos aqui. Quando eu tenho aqui, ó, o monstro foi capturado por um grupo de bombeiros. Esse monstro aqui, eu estou falando linguagem denotativa ou conotativa? É linguagem denotativa, é real. Paulo Coelho é um monstro da literatura moderna. Linguagem figurada, conotativa. Deixa eu botar aqui embaixo. O símbolo do ouro é ao. Esse ouro aqui é o sentido real, denotativo. Mário está nadando no ouro. Agora é o sentido conotativo. O burro auxilia o homem. O burro animal, sentido real, sentido denotativo. Que menino burro, sentido figurado, sentido conotativo. A rosa desabrochou, sentido real, denotativo. Ela é uma rosa de bonita, sentido figurado, conotativo. Janine tem um coração de gelo. Janine, a pessoa não pode ter um coração de gelo, que é sentido figurado, conotativo. Sempre tomo uísque com gelo. Gelo é objeto, né? Então, nós vamos ter aqui água no estado sólido, real, sentido denotativo. Ele sempre tem um coração de manteiga, sentido conotativo, né? Ninguém tem coração de manteiga. É só uma forma de falar. Esse operário é um trator, a pessoa não é um trator, também é só uma forma de falar, conotativo, tá bom? Então, caso tenham dúvida, né, no sentido, é só voltar esse exercício que a gente vai compreender melhor, tá bom? Então, vamos voltar aqui agora para o nosso assunto das figuras de linguagem. Então, gente, figuras de linguagem são recursos que os textos, os poetas, os escritores utilizam para dar mais sentido, para dar mais expressão à ideia, ao texto, tá certo? Essas figuras são divididas em figuras sintáticas, figuras semânticas e figuras fonéticas. As figuras sintáticas são classificações de que tem a ver com a sintaxe.
ok? Que é uma das partes da gramática que vai trabalhar a relação entre as palavras. Nós não vamos estudá-la, nós vamos estudar as figuras semânticas, que é as figuras que vão trabalhar com o sentido dessas palavras. E as figuras fonéticas, elas vão trabalhar os sons das palavras. Então, só para recapitular, nós vamos estudar as figuras semânticas que trabalham o sentido das palavras, ok? Quais são as figuras semânticas? Metáfora, comparação, prosopopeia, sinestesia, catacrese, metonímia, perífrase, antítese, paradoxo, eufemismo, hipérbole, ironia. Hoje nós vamos ver 6 e na próxima aula nós vemos as outras 6, tá certo? Iniciando, pessoal, pela metáfora. O que é a metáfora? É uma comparação que nós vamos fazer de dois termos. E essa comparação, ela tem que ser entre dois termos que têm alguma coisa a ver. Eu não posso fazer uma comparação de dois termos que não tenham nada a ver. Por exemplo, quando eu tenho uma frase, ela é uma rosa, Maria é uma rosa. Isso é uma metáfora. Por quê? Eu estou comparando Maria com a rosa e elas têm algo semelhante. No caso, poderia ser a delicadeza, poderia ser a beleza, tá certo? Então, a metáfora é uma comparação que a gente faz entre dois termos, por eles terem algo de semelhante, tá bom? Sempre tem que ter algo de semelhante. Eu não posso dizer, ele é um copo. O que é que tem a ver? O copo com a pessoa, entendeu? Então, quando eu tenho aqui, sua boca é um cadeado. O que é que ele quer dizer isso? Ele está comparando a boca ao cadeado e pelas características em comum. Ele pode expressar aqui que a pessoa tem a boca fechada, que não conta segredos, não é isso? Entenderam? Então, a metáfora é sempre uma comparação, porém, sempre tem que ter algo de semelhante entre os termos que estão comparados. Gente, uma observação. Nós vamos ver já já a comparação. Qual vai ser a diferença da comparação para a metáfora? A metáfora, ela é mais direta. Ela já vai dizer, ela é uma rosa, ele é um touro, se referindo que uma pessoa é forte. Sua boca é um cadeado. Não existe nenhuma palavra aí que vai dizer que realmente é uma comparação. É uma comparação subentendida. Você entende que está sendo comparado, mas não tem nenhuma palavra que diga que é uma comparação. Agora, quando eu tenho a comparação mesmo, a figura de linguagem comparação, vai ter uma palavra que é o como, ok? Então, vamos prosseguir para a gente ver o exemplo do como. O como eu posso ter, sua boca é como um cadeado. Aí já não seria mais metáfora, seria comparação, porque teria uma palavra que estaria estabelecendo essa semelhança, tá bom? Então, vamos ver que só uma tirinha para a gente passar. Viva como se fosse morrer amanhã. Isso pode ajudar com o seu problema de depressão. Eu vou morrer amanhã? Não, isso é apenas uma... Mas eu ainda tinha tantos planos, tantos lugares para visitar. Por quê? Por quê, meu Deus? Por que comigo? Ah, ainda sou tão jovem. Ou seja, o médico, nesse segundo quadrinho, ia dizer que isso é apenas uma metáfora que ele está falando, né? Mas aí o personagem não permitiu. Vamos ver outra. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor e não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Hã? O amor é como um motor de carro, Armando. Se não trocar o óleo, não cuidar da mecânica uma hora, ele não funciona mais. Ah, entendi. Ou seja, ela fez toda uma comparação, né? E ele não entendeu. Aí ela utilizou outro exemplo que já é mais do universo dele, ele conseguiu compreender. Lembrando, gente, que nos dois últimos exemplos a gente tinha um como, não é isso? Então, sempre vai ter o como na comparação. Sempre vai ter um conectivo para realçar que realmente está sendo comparado, estabelecido semelhança entre esses dois termos. Então, ó, comparação.
é a aproximação de dois termos entre os quais existe uma relação de semelhança, como na metáfora. A comparação, porém, é feita por meio de um conectivo. Lembram que na metáfora é mais direto. Eu falo, ela é uma rosa, ele é um touro. Na comparação, não, tem que ter o conectivo. Por exemplo, ela é bela como uma rosa, ele é forte como um touro, entendeu? A chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. Então, eu estou comparando a chuva, as lágrimas, e estou usando conectivo. E há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos, como o carpinteiro nas tábuas. Então, aí eu estou comparando o poeta ao carpinteiro e estou utilizando o conectivo. Como um grande borrão de fogo sujo, o sol posto demora-se nas nuvens. Então, eu estou comparando o borrão ao sol e utilizando o conectivo. Lembrando que a comparação e a metáfora, muita gente erra, porque tem semelhanças entre dois termos. Porém, na metáfora, a comparação é subentendida. Você percebe que está sendo comparado. Na comparação, não é subentendida. Tem um termo, tem um conectivo que estabelece a comparação entre as palavras. Aqui a gente tem uma comparação sem palavras, né? Pela aproximação dos tons das roupas. Vamos para a próxima. Prosopopeia. O que é essa prosopopeia? Lembrando que essa prosopopeia, gente, ela tem outros dois nomes, que é personificação ou animismo. E o que é essa personificação? É a gente dar características humanas a outros seres, tá certo? Então, quando eu vou ter a cidade maliciosa de olhos de ressaca, eu estou acrescentando maliciosa e de olhos ao termo cidade. Então, eu estou personificando. Só quem pode ser malicioso são pessoas, ok? Então, preste atenção a isso. Outro exemplo. Com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. Eu estou dizendo que a lua se tranquiliza. A lua não é um ser humano. Então, a prosopopeia, a personificação, o animismo é o quê? Eu dar características humanas a outros seres, tá certo? Aqui eu tenho um exemplo numa imagem. Cuidando da natureza, a gente cuida da sua vida. A gente pode observar que há uma comparação aqui das folhas, né, com os nossos pulmões. Próximo. Parabéns, você tirou A. E você tirou E. Ou seja, ele atribuiu a letra A à mesa e a letra E ao aluno. Não sei se vocês entenderam, mas é porque, no caso, o aluno colou da mesa, né? As respostas estavam na mesa e o professor observou tudo isso. Nesse caso, houve a personificação da mesa, porque ele está atribuindo uma nota a um ser inanimado. Nós temos, gente, a figura de linguagem sinestesia. O que é a sinestesia? É quando eu vou unir impressões sensoriais diferentes. Como assim, impressões sensoriais diferentes? Essa figura de linguagem, ela está ligada aos nossos sentidos, da visão, da audição, do olfato e do paladar, tá certo? Então, quando eu tenho assim, ó, o cheiro doce verde do capim trazia recordações da fazenda para onde nunca mais retornou. O cheiro doce verde, ó, eu uni características do paladar com características da visão. Então, houve a união de impressões sensoriais diferentes, sinestesia. Quando eu tenho aqui, ó, doce abraço, eu uni o doce do paladar e o abraço do tato. Quando eu tenho macio azul, eu tenho o macio tátil, do tato, e o azul da visão. Então, o que é a sinestesia? Quando nós encontramos em frases e em textos
impressões sensoriais diferentes, ok? Vamos observar aqui essa tirinha. Ai, ai. Eu vi a mais linda garota no açougue hoje, Garfield. Foi uma visão linda. Ela em pé no balcão, bem em frente ao fígado moído. O cheiro de amor e de linguiça defumada estavam no ar. E de repente, eu me vi numa missão rapidamente e fui até ela e disse: você deve ser a oferta da casa, pois você está me deixando com vontade de comer. Isso explica o salame italiano na cozinha, na minha orelha esquerda. Vou pegar um alicate e um pouco de mostarda. Então, gente, nós observamos aqui nesse quadrinho o cheiro de amor e de linguiça defumada estavam no ar. Cheiro de amor. Amor é algo sensitivo. E de linguiça, nós vamos encontrar aí o paladar. Então, é como se estivesse o tato e o paladar juntos. Impressões sensoriais diferentes caracterizam a figura da sinestesia, tá certo? Essa figura, gente, ela é bastante utilizada, que é a catacrese. O que é a catacrese? É quando nós damos um nome, um termo figurado, muitas vezes é características humanas ou não, pode ser ou não, para seres inanimados. Ah, Amanda, isso não é a personificação? Não, não é personificação. A diferença entre a catacrese e a personificação é que a catacrese você usa esse nome porque não tem um nome próprio para denominar esse objeto. Por exemplo, cabeça de alho. Como você utiliza cabeça? Porque não existe um nome específico para o conjunto de alhos. Você vai falar conjunto de alhos? Não tem um nome. Pé do fogão é catacrese, porque você utilizou um nome que tem um sentido figurado para nomear algo que não tem um nome. Eu vou falar suporte do fogão, a gente não fala suporte do fogão. O exemplo que eu trouxe para vocês. Sentou-se no braço da poltrona para descansar. Braço, suporte de braço. Então, a gente colocou o nome braço da poltrona por não ter um nome apropriado. Ok? A asa da xícara quebrou-se. A asa da xícara, como você vai chamar aquele suporte onde você leva a xícara até a boca, tá certo? Então, a catacrese essas características que você coloca em objetos, nomeando eles, geralmente são características humanas, características de animais, por não existir um nome específico, tá bom? Para esse objeto específico. Quando nós temos aqui, ó, usamos catacrese em expressões como a orelha do livro, que é aquela parte que é depois da capa onde você utiliza para marcar a página do livro. Algumas pessoas utilizam. Dente de alho. A gente usa dente de alho para não falar uma unidade de alho, não é isso? Não tem um nome específico. Engarrafamento, para especificar que é um congestionamento, né, de automóveis. O verbo embarcar, para falar, para entrar no carro. Então, tudo isso são exemplos de catacrese, quando você nomeia algo com outro nome por não haver nome específico para isso, tá certo? Aqui, gente, eu trouxe um poeminha pra gente, né, observar Inutilidades, de José Paulo Paes. Ninguém encosta as costas da cadeira, ninguém chupa a manga da camisa, o piano jamais abana a cauda, tem asa, porém não voa, a xícara. De que serve o pé da mesa? Não anda? E a boca da calça, se não fala nunca? Nem sempre o botão está em sua casa. O dente de alho não morde coisa alguma. Ah, se trocássemos os cavalos do motor. Ah, se fosse o macaco do carro. Então a menina dos olhos comeria até bolo esportivo e bala de revólver. Então a gente pode observar, né, que o poeta brinca aí com as palavras e utiliza no poema vários exemplos de catacrese.
A metonímia. O que é essa metonímia? A metonímia, gente, é a troca de uma palavra por outra. Você substitui uma palavra por outra por existir uma relação lógica entre elas. Por exemplo, ouvi Mozart com emoção. Você não ouviu Mozart, a pessoa Mozart. Você ouviu a música de Mozart, entendeu? Leia o Graciliano Ramos porque ele fala da realidade brasileira. Você não lê a pessoa, você lê a obra dele, você lê os livros dele. Mas por que a gente faz essa troca? Porque tem relação lógica. E a metonímia, gente, ela vai ter várias classificações, tá certo? Uma delas é o autor pela obra, que foi esses dois exemplos que eu acabei de ler. A gente vai ver mais alguns deles. Exemplos de metonímia. O continente pelo conteúdo. O que é continente? Imagine, gente, que o continente é uma caixa e o que está dentro dessa caixa é o conteúdo. Como assim, Amanda? Ele comemorou tomando um copo de caipirinha. O continente é o copo. Ele não tomou o copo, ele tomou o conteúdo do copo, que foi o líquido, né? A bebida. Esse exemplo é bastante comum, por exemplo, eu comi um prato de comida. Você não come o prato, você come a comida que está dentro. Então, esse é um exemplo de continente pelo conteúdo. Eu bebi um copo de água. Você não bebeu o copo, você bebeu a água, o conteúdo. Tá certo? Então, é bastante comum a gente utilizar a metonímia no nosso vocabulário. A parte pelo todo. O bonde passa cheio de pernas. Não, o bonde não passa cheio de pernas, não é só pernas, são as pessoas. Então, ele pegou a parte e substituiu o que era para ter utilizado todos, né? Muitas famílias, são muitas as famílias que procuram um teto para morar. A família não está buscando só o teto, né? Eles estão buscando a casa. Então, eu utilizei uma parte, onde na verdade eu deveria ter utilizado o todo. Geralmente, como eu falei, as figuras de linguagem são utilizadas na literatura, em poemas, ok? O singular pelo plural. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Aí, gente, o homem não é um homem, é o quê? A humanidade toda. Quando eu tenho a mulher foi chamada para ir às ruas na luta contra a violência. Não foi uma mulher que foi chamada, foi todas as mulheres. Então, a gente faz essa troca do singular pelo plural. Outro exemplo, a criança precisa de cuidados na sua infância. Não é uma criança que precisa de cuidados na infância, são todas as crianças. Então, esse é um exemplo de metonímia que substitui o singular pelo plural, tá bom? Instrumento pela pessoa que utiliza. Esse aqui já não é tanto utilizado como os outros, mas é importante que vocês saibam. Por exemplo, os microfones corriam atropelando até o entrevistado. Aí, o microfone é como se fosse a pessoa pela profissão dela, entendeu? O objeto pelaquela profissão. Então, quando ele fala microfone, ele está se referindo aos repórteres. Então, os repórteres corriam atropelando até o entrevistado. Ele é um bom pincel. O problema é que seus quadros são caros. Esse pincel aí que ele está se referindo é a pessoa que utiliza, que no caso ele é um bom pintor. No caso com o professor, acho que não daria, né, pra gente fazer esse instrumento pela pessoa que utiliza, porque a gente utiliza a voz para trabalhar. Ela é uma boa voz, não fica tão legal, né? Mas enfim. O abstrato pelo concreto. A juventude é corajosa e nem sempre consequente. Esse juventude aí é algo abstrato. Qual seria o substantivo concreto? Não é a juventude que é corajosa, são os jovens que são corajosos, né? A infância é saudavelmente desordeira. Essa infância aí é o abstrato. Qual seria o concreto? As crianças. Amanda, qual seria o correto? Gente, não existe isso de certo e errado em linguagem poética. Não existe isso de certo e errado em figuras de linguagem. Existe onde é adequado e onde não pode utilizar. Por exemplo, se você vai fazer
uma dissertação, que é um gênero textual, não pode usar linguagem conotativa. Agora, se você vai escrever uma fábula, um conto, já pode usar a linguagem conotativa. Ou seja, você vai poder usar e abusar das figuras de linguagem. Então, não existe isso de certo e errado. Existe onde vai poder usar e onde não vai poder usar, tá certo? O efeito pela causa. Com muito suor, o operário constrói sua casa. Esse suor, gente, não existe casa feita de suor, né? Quer dizer que com muito trabalho ele construiu sua casa. As indústrias despejam a morte nos rios. A morte que ele está se referindo não é a morte, a pessoa morta, é o quê? A poluição. A matéria pelo objeto. Os bronzes tangiam avisando a hora da missa. Esse bonde aí, esse bronze é a matéria no qual o objeto sino foi realizada, entendeu? Então, os sinos tangiam avisando a hora da missa. O sino é feito de quê? De bronze. Então, houve essa substituição. Os cristais tiniam na bandeja de prata. Esses cristais, gente, não são cristais, são os que? Os copos. Cristais é o material, a matéria, como esse copo ele foi construído, tá certo? Aqui é a marca pelo produto. A gente vai ter aqui, ó, todo mundo tem um lado devassa. Então, devassa aqui é a marca, tá? Pelo produto. Aqui, gente, esse aqui também é bastante comum, que vocês nem imaginam. Por exemplo, tomei Coca-Cola ontem. Coca-Cola é a marca. Você tomou refrigerante de cola, sabor cola. Quando eu comi Nutella com pão. Você não comeu Nutella, você comeu pasta de amendoim, pasta de chocolate, creme de amendoim, não é isso? Então, a gente tem muito esse costume de trocar a marca pelo produto, tá certo? Então, é isso. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês, o assunto tenha ficado mais claro. Lembrando, sempre ressaltar a leitura do livro, leitura da gramática de vocês, para a gente reforçar mais ainda o que está sendo aprendido. Tchau!